Olá, tudo bem, querido? Então nós vamos começar hoje o nosso estudo sobre o Apocalipse, exatamente. Então eu resolvi trazer esse estudo porque nós estamos passando um tempo muito difícil, que é esse período da pandemia do coronavírus, e muitas pessoas estão falando nas suas redes sociais, trazendo artigos sobre o fim dos tempos. E as pessoas também perguntam para mim, pastor, e aí? O que significa isso? É o fim dos tempos? Estamos próximos ao fim dos tempos? É o princípio das dores? Bom, nós estamos muito mais próximos do que nunca, isso é um fato. Mas nós precisamos entender algumas coisas para que a gente possa então nos comportar. Jesus sempre disse que o fim dos tempos, as coisas cada vez mais iriam afunilar para a igreja. O que às vezes eu pergunto para a igreja, para as pessoas, por que nós estamos tão assustados se foi advertido, se foi orientado, se foi avisado pelo próprio Cristo que nós iríamos passar por dificuldades e cada vez mais as coisas iriam se afunilar para a igreja. E aí eu vejo essa pandemia, as pessoas assustadas, com muito medo. Então eu resolvi trazer esse estudo do Apocalipse para que você se posicione da forma correta diante de tudo aquilo que ainda vai acontecer. É claro que dentro do livro do Apocalipse existem várias vertentes teológicas, ok? E nós vamos, de repente, falar sobre algumas nesse estudo, que vai demorar alguns dias, mas não é essa a ideia, porque nós temos como Igreja Batista um posicionamento a respeito do livro de Apocalipse. É um livro que fala de Jesus e a sua igreja, é um livro da revelação, ou revelações que irão acontecer. O véu é retirado nesse livro, dando discernimento, a determinadas coisas que ainda irão acontecer. Olha só que coisa legal, né? Deus não vai nos deixar às escuras, como que jogando dados diante do tempo do fim. Então essa revelação é feita por meio de sinais. No livro de Apocalipse, ali nós vamos encontrar candeeiros, vamos encontrar selos, trombetas, vamos encontrar taças, vamos encontrar vários simbolismos, chifres, 7 olhos e outras coisas mais que têm uma representatividade nesse livro do Apocalipse. Então, a palavra 7 é encontrada, para você ter uma ideia, 54 vezes no livro de Apocalipse. A história ela não caminha para um caos, como muitos pensam. Não acontece isso, não caminha para um caos. Todo o controle você vai ver nesse estudo que está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que nós estamos numa caminhada gloriosa. A nossa vida, ou a vida da humanidade, não está dando voltas cíclicas. Não esqueça isso. Nós estamos caminhando para um fim glorioso. Eu costumo dizer que eu já li o último capítulo da Bíblia, Apocalipse, o último capítulo do último livro. E eu quero dizer para você que tudo vai acabar muito bem para a igreja, muito bem mesmo, tanto para a igreja, quanto para o Senhor da igreja. Nada tira o domínio desse Senhor Jesus. E eu quero ler aqui o capítulo 1 do livro de Apocalipse, se você me permite. Revelação de Jesus Cristo, no verso 1. Então, a revelação não é minha, a revelação é do Senhor Jesus. João, o autor do livro, já exilado na ilha de Patmos, ele fala que ele estava recebendo a revelação de Jesus que Deus deu a ele para mostrar aos servos, à igreja, as coisas que em breve devem acontecer. Porque Deus não vai deixar a igreja às escuras, como eu acabei de falar para você. Nós não estamos caminhando numa escuridão, é uma interpretação errada. E aí essa revelação é dada a João e ele notifica, ele escreve esse livro exilado, preso na ilha de Patmos. Ele estava lá quebrando pedra, não estava de férias nessa ilha, mas escrevendo o que o Espírito revelava a ele. E ele diz o seguinte:
Bem-aventurados, no versículo 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aí você poderia me perguntar, pastor, está próximo? Está 2000 anos mais próximo do que nunca do livro do Apocalipse se revelar a nós. E aí, no capítulo 1, tem uma revelação tremenda. Primeiro, ele dedica a esse livro às 7 igrejas da Ásia. Do verso 4 ao verso 8, ele endereça, ele coloca um destinatário a esse livro, que seria as 7 igrejas. E depois nós vamos falar qual o período que nós estamos dessas 7 igrejas. E ele fala, olha, estou enviando isso às 7 igrejas encontradas na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele fala, Jesus Cristo, ele esteve no passado, está agora no presente, mas ele voltará da parte dos 7 espíritos. Vai percebendo que nós vamos encontrar o número 7 espíritos, a plenitude, né, do conhecimento, da revelação, a plenitude que nada está oculto e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí ele fala, olha, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aleluia! Eu começo já a me emocionar porque é muito profundo esse livro. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, mais uma vez aqui a doutrina da graça. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus, não pelos meus méritos. E aí ele continua no verso 7, ele fala, eis que venho como as nuvens e todo o olho o verá. Então essa ascensão da tecnologia nos leva para isso. Imagino Jesus vindo nas nuvens e todo o olho observando ele. É impossível porque, segundo os nossos estudos, a Terra é redonda. Se ele vier para um determinado local, como é que todas as pessoas irão vê-lo? Mas com a ascensão da tecnologia, das redes sociais, toda a tecnologia ao vivo, nós podemos então, como eu me lembro até hoje, o atentado às Torres Gêmeas, todos os olhos conseguiram ver aquele atentado ao vivo. Você lembra disso? Todo o olho o verá. Até quanto os que transpassaram, e toda a língua, tribos de terra se lamentarão sobre ela, certamente, amém. Ele termina dizendo, eu sou o alfa, o ômega, aquele que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí quando João ele começa a ter essa revelação e entregar isso, João tem algo muito especial no verso 9. Ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, porque ele estava preso. Às vezes nós queremos só ser irmão e companheiro na glorificação, nas coisas boas. Ele fala, eu sou companheiro e irmão de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele está afirmando que ele estava preso por causa do evangelho, quebrando pedras das 6 da manhã às 6 da tarde. E ele se acha em espírito, ele é arrebatado. Ele tem um arrebatamento de sentidos no Espírito, no dia do Senhor, num dia de domingo, no dia em que Jesus ressuscitou. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, aqui dizendo, ao que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas, envie Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando, no verso 12, quando ele olha, ele volta para ver quem falava com ele, ele tem a revelação do Messias, glorificado. Aleluia! Eu não posso me estender muito, eu vou parar por aqui, porque depois, no próximo vídeo, eu vou falar da visão de Jesus glorificado, algumas coisas muito importantes. Amém, querido? Então nós vamos parar por aqui hoje, nessa introdução do livro do Apocalipse. Vamos fazer a nossa oração, o nosso devocional? Pai, no nome de Jesus, o que eu peço é que o Senhor nos dê entendimento, revelação, sabedoria para entendermos um pouco mais a sua palavra. Eu abençoo esse meu irmão que está me assistindo e acompanhando esses estudos comigo. Eu louvo o teu nome e nós declaramos, ó Pai, que será, ó Pai, um passeio nesse livro, onde nós vamos tirar pérolas preciosas para as nossas vidas e com certeza ficaremos mais atentos diante de tudo que está escrito na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.